Olá, minha gente. Estamos de volta, então. Bom dia, boa tarde, boa noite, para a hora que você está vendo esse vídeo e essa parte do vídeo. Estamos retornando, então, pessoal, para falar sobre, prosseguir, então, aí a fala, pessoal, sobre princípios no direito do consumidor. Tá? Considerando, então, agora, vamos falar um pouquinho sobre o princípio da coibição e repressão do abuso, pessoal. Tá? Temos alguns pontos aqui para falar sobre esse princípio, certo? Obviamente, pessoal, esse princípio, ele tem previsão, então, pessoal, claro, tem uma certa correlação com o princípio da harmonia, com o princípio do equilíbrio, pessoal, né? E o princípio também da boa-fé subjetiva, justamente, pessoal, porque o aspecto de abusividades, né? O abuso do fornecedor contra o consumidor já é, obviamente, pessoal, uma situação de, digamos assim, de má fé. Né? Não é exatamente de má fé, mas é, obviamente, pessoal, algo que acaba indo contra, né, aquilo que o CDC efetivamente busca, tá? Aquilo que ele efetivamente quer. Tá? Então, nós vamos observar aqui, pessoal, né? Então, no artigo 4º, inciso 5, tá? Talvez não esteja aparecendo, porque, se eu não me engano, estou aqui no ladinho, tá? Mas, de qualquer modo, pessoal, né? Então, artigo 4º, inciso 6, tá? Do CDC, pessoal, estabelece, né? Literalmente, pessoal, essa ideia de coibir e repreender, pessoal, né, eficientemente todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive, pessoal, concorrência desleal, utilização indevida de inventos, criações industriais, marcas, nomes comerciais, signos cognitivos que possam causar prejuízos ao consumidor. Então, olha só, pessoal, né, de forma muito cautelosa, vamos só observar, então, esse disposto, pessoal, no artigo, no inciso 6. Veja bem, pessoal, né? Então, coibir a repressão de forma eficiente, né, a todo e qualquer abuso. Tá? Inclusive a ideia de concorrência desleal, ou seja, pessoal, uma das situações que, obviamente, pessoal, uma das situações mais graves que nós podemos enfrentar é o aspecto da concorrência desleal. Tá? Lembrando, obviamente, pessoal, o artigo 170, pessoal, né, da Constituição Federal, estabelece, pessoal, que sim, é possível, efetivamente, pessoal, que se estabeleça um livre mercado, e esse livre mercado, pessoal, tem como uma das suas, digamos assim, um dos seus pilares, né, a livre iniciativa, ok? Mas, claro, pessoal, que essa livre iniciativa, ela encontra alguns limites, tá? E, obviamente, pessoal, esses limites são estabelecidos muito, tá, pela ideia, pessoal, do direito da proteção do consumidor, tá? Então, nenhum fornecedor, pessoal, poderá, por exemplo, concorrer de forma desleal, pessoal, violando a proteção ao consumidor, certo? Na verdade, até a ideia, pessoal, é que o fornecedor ele utilize a proteção ao consumidor, pessoal, como uma arma, né? Como uma, digamos assim, um apelo de marketing, como uma forma de concorrer lealmente com outras empresas. Eu, particularmente, pessoal, sempre acabo dizendo, né? Falei no vídeo anterior, eu acho, se eu não me engano, né? Que eu comprei uma geladeira, né, da marca Consul, e fui muito bem atendido, pessoal, no sistema, no pós-venda. Né? Eu me senti um sujeito prestigiado, né? Porque parecia que eu tinha comprado um carro, parecia aqueles serviços de, digamos assim, de pós-venda de concessionária. Né? Comprei um carro novo. Paguei sei lá quantos R$ 1.000 por esse carro, porque fui tão bem atendido. Primeiro mandaram um técnico na minha casa, sem custo, né? Fizeram toda a manutenção no equipamento que deu problema, né? Claro que obviamente estava no período de garantia, né? Depois não deu certo, né? Continuou o mesmo problema, trocaram o produto, mas que excelente, né? Tô até hoje, pessoal, isso faz um bom tempo, já tô até hoje falando da marca, tá? Isso, obviamente, pessoal, é uma ideia, né, de que o fornecedor, pessoal, utilize, né, a defesa do consumidor como um instrumento para melhorar as suas, né, digamos assim, a sua manutenção
né, a sua perpetuação dentro do mercado de consumo, certo? Também, pessoal, né, obviamente essa proteção ela passa, né, essa coibição de abusos, pessoal, né, repressão de abusos, passa também pela utilização indevida de inventos, criações industriais. Ou seja, pessoal, o mercado de consumo não é local de teste. Tá? Então, ali, obviamente, tem que ser disponibilizado, pessoal, produtos que estejam já devidamente adequados, né, para a segurança do consumidor. Nas aulas passadas, pessoal, nós falamos do artigo 8, 9 e 10, né, que falam justamente sobre esse aspecto, pessoal, dos produtos inseguros, tá? Produtos que possam causar aí prejuízo, possam causar dano ao consumidor, tá bem? E também, pessoal, a utilização abusiva, pessoal, de marcas e nomes comerciais com signos distintivos. Tá? É importante lembrar, pessoal, né, anos atrás nós tivemos uma situação, isso há muito tempo atrás já, pessoal, né, envolvendo as marcas de postos de combustível, tá? Onde, por exemplo, a marca BR, pessoal, tá? Que é muito conhecida como a distribuidora da Petrobras, que agora não é mais a Petrobras, né, agora foi privatizada, mas a BR Distribuidora, pessoal, que tem, obviamente, né, uma ideia de qualidade, pessoal, no mercado, ela estava, pessoal, né, sendo copiada, né, por uma marca que era I3R, tá? Ou seja, o I e o 3 parecia que formavam um B, né? Tinha o 1, né? E aí o 3, certo? Desculpa, era um I e o 3, certo? Não comparem com política, tá? Por favor. Não é 13R, tá? Vamos deixar bem claro. Mas esse I3R, pessoal, literalmente ele parecia, né, que formava, e utilizando as cores verde e amarelo, que eram da BR Distribuidora, obviamente, pessoal, acabavam aí, então, dando a ideia de que aquele posto, que era, na verdade, pessoal, um posto um posto clandestino, digamos assim, pessoal, não clandestino, mas é um posto clone, né, clonado, ele adquiria gasolina, pessoal, né? Tinha uma bandeira, digamos assim, própria, né? Mas ele literalmente dava a entender que ele adquiria produtos lá da marca BR, quando na verdade não adquiria. Tá? Então, aspectos, pessoal, nesse sentido, né, que obviamente forçam aí o abuso, tá certo? Tranquilo, pessoal? Muito bem. E aí, obviamente, pessoal, o CDC ele vai acabar coibindo, pessoal, o que nós chamamos de práticas abusivas. São situações, pessoal, que estão no artigo 39 do CDC, que podem envolver, pessoal, tanto aspectos produtivos, ou seja, essas práticas abusivas, pessoal, elas podem ser praticadas no momento em que nós estamos produzindo o produto, estamos desenvolvendo o serviço, tá? Como também, pessoal, elas podem ser praticadas de modo contratual, certo? Ou seja, a partir do aspecto contratual. E também, pessoal, nós temos as cláusulas abusivas, que estas sim, pessoal, elas se voltam mais para o contrato. Tá? Se voltam efetivamente, pessoal, para o contrato efetivamente. Tá? Então, por exemplo, pessoal, né, sobre o aspecto, rapidamente, pessoal, né, sobre o aspecto aí de práticas abusivas, né, por exemplo, o aspecto pessoal de venda casada, a recusa, pessoal, no atendimento de uma demanda do consumidor, envio, prevalecimento, pessoal, né, do fornecedor sobre a fraqueza e ignorância do consumidor. Então, situações, pessoal, que obviamente poderão ser visualizadas. São situações de práticas abusivas. Tá bem? Tranquilo? Falando, pessoal, não, ainda temos que falar aqui sobre o direito à proteção. Então, o princípio, pessoal, né, da proteção, pessoal, esse princípio, né, digamos assim, princípio da proteção não, o princípio, pessoal, né, de coibição e repressão do abuso, ele vai gerar, pessoal, né, o direito à proteção contra práticas comerciais e contratuais abusivas. Tá? Então, literalmente, pessoal, é um direito que tem uma vinculação, digamos assim, com esse princípio. Só que aqui, pessoal, então, nós temos então o artigo 6º, inciso 4, né? Inverte, pessoal. Né? O outro é artigo 4º, inciso 6º. Esse aqui é o inciso 6º, artigo 6º, inciso 4º,
inciso 4, né, que estabelece, pessoal, né, reconhece, obviamente, que ao longo da história o consumidor ele foi, né, obviamente, pessoal, vítima, né, ele foi vitimado, pessoal, por práticas abusivas e, obviamente, pessoal, isso não pode se repetir. Tá? Isso, pessoal, não é algo que a gente compreenda, digamos assim, como natural numa sociedade justa, tá? Numa sociedade que busca aí, por aspectos de justiça. Tá? E aí, obviamente, pessoal, tá? Nós vamos observar medidas, né, que vão buscar, pessoal, coibir, tá? Efetivamente. Então, esse direito, pessoal, né, ele também foi um pilar, digamos assim, né, para a criação aí dos artigos 39 e 51 do CDC. Tá bem? Então, objetivos, aqui, pessoal, só observando também, né, os objetivos do direito básico da proteção contra a prática comercial e contratual abusiva são de restabelecer o equilíbrio, pessoal, de uma relação jurídica. Então, aquilo que nós já vínhamos falando, pessoal, desde o primeiro princípio, princípio aí do equilíbrio, tá? Que falamos ali atrás. Bem, vamos agora então, pessoal, falar um pouco, né, sobre as práticas abusivas no CDC. As práticas abusivas, melhor dizendo, as práticas abusivas no mercado de consumo, pessoal, que então são retratadas, pessoal, pelo CDC, né, acabam sendo colocadas aí no CDC. Olha só, pessoal, então o Código de Defesa do Consumidor, né, ele literalmente buscou estabelecer uma série de proteções contra situações, pessoal, que podem ser situações de produção, pessoal, né? Podem ser situações industriais, como também, pessoal, podem ser situações, digamos assim, de práticas comerciais que, eventualmente, pessoal, se tornem, né, digamos assim, abusivas. Tá? Então, essas práticas, tá, elas também são conhecidas, né, práticas industriais também são conhecidas como práticas produtivas, tá? Que estão ali na fase, pessoal, de produção, na fase de preparo dos serviços, e também, pessoal, as chamadas práticas da relação contratual, né, que aí são as práticas do comércio em si. Lembrando, pessoal, que a prática comercial, ela é, literalmente, pessoal, ela é, digamos assim, ela está direcionada para um contrato, tá? Então, observando aqui, pessoal, né? Então, analisadas independentemente da ocorrência, pessoal, de dano para o consumidor. Isso aqui é importante observar, pessoal, nessa medida que eu coloquei aqui para vocês, é que a prática abusiva, pessoal, ela não precisa, né, efetivamente, pessoal, não é necessário que ocorra efetivamente, pessoal, um dano ao consumidor. Tá? Então, diferentemente, pessoal, de uma situação, por exemplo, de dano, tá? Que nós vamos analisar ainda, né? Os danos relativos, pessoal, a vício pelo fato, pessoal, né? Situações, né? Digamos assim, onde o produto não atende a finalidade a qual ele se destina, né? Vício do produto, pessoal, ou se não fato do produto, quando ocorre um acidente, né, de consumo. Então, não é essa situação que nós estamos visualizando aqui. Aqui, pessoal, né, no abuso, literalmente, pessoal, né, a prática abusiva, né, o reconhecimento, pessoal, da prática abusiva e até mesmo a ideia de reparação do consumidor, pessoal, ela não vai prescindir, digamos assim, pessoal, de uma ocorrência de dano, tá? Então, o dano ele não precisa ser direto, pessoal. Basta que nós tenhamos apenas a violação, a prática abusiva, pessoal, para que exista, então, por exemplo, até uma possibilidade de reparação, se for o caso. Certo? Tranquilo? Muito bem, pessoal. Tá? No tocante à definição, então é a desconformidade, pessoal, com os padrões mercadológicos de uma boa conduta em relação ao consumidor. Digamos assim, esse conceito, pessoal, essa definição está estabelecido, pessoal, foi estabelecido, melhor dizendo, pelo ministro Herman Benjamin, ministro do STJ, pessoal, aonde ele faz uma vinculação direta, até coloquei um balãozinho aqui do lado, pessoal, sobre a boa-fé objetiva. Tá? Ou seja, literalmente, pessoal, a prática abusiva, ela é presente, pessoal, ela é visível quando o fornecedor, pessoal, não cumpre com a boa-fé objetiva relativa, aí, digamos assim, pessoal, às relações de consumo.
tá? Então, obviamente, digamos assim, essa boa conduta mercadológica, pessoal, né, ela passa por aqueles aspectos, né, que nós falamos lá anteriormente, pessoal, tá? Quando falamos do princípio da boa-fé, tá? Nos seus deveres secundários, pessoal. Passa pela ideia do fornecedor informar adequadamente o consumidor, dele cooperar com o consumidor, dele proteger o consumidor, tá? Então, tudo isso está, obviamente, pessoal, interligado, certo? Tranquilo? Muito bem, pessoal. E quanto à classificação, então, das práticas abusivas, tá? Nós temos que observar aqui duas situações. Tá? Então, quanto ao momento, pessoal, em que se manifestam dentro do processo econômico, que é o que eu falei anteriormente, pessoal, né? Essa manifestação, pessoal, ela pode se dar no momento em que nós temos a prática produtiva ou no momento, pessoal, em que nós temos a prática comercial. Tá? São dois momentos distintos, certo? Então, né, quanto ao momento, pessoal, que nós estamos. Prática produtiva, que antecede, pessoal, é a fase de preparação do produto, a fase de preparação do serviço, ou ainda, pessoal, no momento em que ele está sendo efetivamente comercializado. As práticas abusivas, ela pode se dar nesses dois ambientes, tá? Até porque um produto, pessoal, ele pode ser preparado para enganar o consumidor, tá? Então, aí, o problema está na fase de produção, tá? Ou depois, pessoal, a prática do fornecedor, né? Prática comercial, por exemplo, venda casada, né? Não tem nenhum erro com o produto, mas a prática, pessoal, está sendo, digamos assim, está sendo colocada, né? Digamos assim, levada a cabo no momento do comércio, né? Do comércio, pessoal, no momento em que o produto está sendo levado à venda. Tá bem? Tranquilo? Muito bem, pessoal. Quanto à fase em que se encontra na relação contratual, pessoal, aí nós temos a situação, né, que nós chamamos, pessoal, de pré-contratual, tá? Ou contratual, pessoal, já também indo para o pós-contratual. Tá? Então, a prática abusiva, ela pode, pessoal, né? Na verdade, nós temos três momentos, pessoal, né? Também me falhando a memória aqui. Tá? Então, nós temos a pré-contratual, a contratual e a pós-contratual. Tá? Então, a prática abusiva, pessoal, ela pode ser pré, quando obviamente eu tenho uma busca, pessoal, né? Por exemplo, o fornecedor, seja aquele que produz, seja aquele que está comercializando, pessoal, estabelece, pessoal, uma apelação, digamos assim, uma oferta, pessoal, que não se concretiza efetivamente, promete um produto revolucionário que não existe, tá? Para, obviamente, pessoal, vender aquele produto. Tá? Obviamente, isso é uma violação, pessoal, né? Uma prática abusiva pré-contratual. Tá? Mas também isso pode ser observado, pessoal, no momento do contrato. Tá? Então, por exemplo, no momento do contrato pode haver uma cláusula que é abusiva. Tá? Que também, obviamente, é uma prática abusiva, é a regra do artigo 51 do CDC. Tá? E, por fim, nós podemos ter, pessoal, elementos pós-contratuais, aonde, por exemplo, o fornecedor, pessoal, visa se elidir, digamos assim, de responsabilidades, pessoal, se evadir de responsabilidades, inclui regras nos contratos, pessoal, que buscam, digamos assim, lhe afastar a responsabilidade. Então, são situações pós-contratuais. Tá? Além do que, pessoal, por exemplo, a situação também do fornecedor em negar, digamos assim, vir a negar, pessoal, respaldo técnico para o consumidor por conta de um determinado produto que lhe foi vendido. Isso também, pessoal, é uma prática abusiva pós-contratual. Tá bem? Tranquilo, pessoal? Muito bem. Vamos à frente, então. Quanto às práticas abusivas, eu quero observar aqui com vocês, pessoal, então, obviamente eu não trouxe todas, pessoal, porque não é o nosso objetivo aqui, tá? Mas eu trouxe, pessoal, as mais importantes, aquelas que são mais relevantes para a gente rapidamente, pessoal, observar aqui, tá? Claro, aqui, pessoal, se vocês eventualmente tiverem interesse, em tratar mais aprofundadamente cada uma delas, é interessante fazer uma leitura no livro do Fábio Bolzan, pessoal, bem clara ali, à disposição desse rol exemplificativo de práticas abusivas do CDC.
E é interessante, pessoal, de observar, né, que é um rol exemplificativo. Por quê? Porque nós temos, tá, lá no artigo 30, no artigo 39, pessoal, né, nós temos, digamos assim, o termo, né, dentre outras. Tá? Então, quer dizer, pessoal, na verdade, nós temos aqui o artigo 39, ele traz exemplos de práticas abusivas, mas também, pessoal, nós podemos encontrar outras práticas, né, que, obviamente, pessoal, né, continuam aí, obviamente, evoluindo. Uma das práticas, pessoal, que é uma evolução, né, e que não está previsto nessa regra aqui, pessoal, do artigo 39, é o que nós temos, nós tínhamos visualizado, nós estávamos visualizando na chamada Black Friday. Vocês se recordam, pessoal, que a Black Friday, ela começou já há um bom tempo, pessoal, né? Ela já era tradicional, pessoal, nos Estados Unidos quando veio para o Brasil. E aí o que acontece, pessoal? Aqui no Brasil, né, ela se tornou uma Black Fraud. Tá? Como assim? A Black Fraud, pessoal, por quê? Porque aqui, literalmente, o consumidor, pessoal, ou melhor dizendo, o fornecedor, ele acabava no momento, pessoal, primeiro, num primeiro momento, pessoal, né, nas primeiras Black Fridays que aconteciam, o fornecedor ele anunciava a Black Friday, né, de alguns produtos, e outros eram mantidos, pessoal, no preço, né? Sendo que, na verdade, somente 10%, pessoal, dos produtos de uma loja, por exemplo, eram efetivamente reduzidos, né? O restante, pessoal, se mantinha normalmente, né? E mesmo assim era anunciado, pessoal, como com desconto. E, por fim, pessoal, né, mais expressivamente, quando se começou a se visualizar realmente uma prática abusiva, era a situação, pessoal, de aumentar o preço dos produtos, tá? No momento em que efetivamente no momentos antes, pessoal, da Black Friday, né, se aumentava o preço dos produtos e posteriormente, pessoal, né, se fazia aí, então, pessoal, né, uma redução, tá? Vejam, pessoal, obviamente se reduzia, né, de volta para o preço que já era antes. Tá? Então, realmente, pessoal, nós tínhamos aí uma situação bem sui generis, tá bem? Tranquilo? E é uma prática abusiva, pessoal, que ainda não está prevista, não está prevista no CDC e provavelmente não vai estar prevista. Tá? Mas é, obviamente, pessoal, uma situação que já se visualizou e, obviamente, pessoal, o PROCON já passou a coibir. Tá bem? Tranquilo? Muito bem, gente. E aí nós temos aqui, obviamente, né, dentre as situações previstas no artigo 39, né, a venda casada, né, muito famosa, pessoal, né, a chamada venda casada, que é situações onde o fornecedor, pessoal, ele acaba, né, digamos assim, determinando, pessoal, né, obrigando, né, condicionando o fornecimento de um produto ou de um serviço, pessoal, né, ao fornecimento de outro produto, de outro serviço também, que obviamente, pessoal, é uma situação, né, que não pode efetivamente ser realizada, né, uma situação muito comum, pessoal, que era muito comum quanto a isso, né, o chamado a contratação, pessoal, de seguro habitacional, na verdade, o contrato de financiamento habitacional, pessoal, com o seguro habitacional de um determinado banco. Tá? Na verdade, quem fazia muito isso era a Caixa. Tá? Hoje também, pessoal, né, uma coisa que tem gerado aí, pessoal, uma certa, né, uma significativa, um significativo questionamento é aquela questão do relacionamento, né? Obviamente, pessoal, a Caixa Econômica Federal, por exemplo, eu particularmente, não que eu não goste muito do banco, pessoal, né? Até tenho conta, enfim, mas fui fazer um financiamento habitacional na Caixa Econômica Federal, o que acontece, né? Não, se tiver relacionamento é uma taxa X, se não tiver relacionamento é uma taxa Y, né? E a taxa Y é bem maiorzinha. Então, veja bem, isso aí, claro, obviamente, né, não, a gente te vende sem a gente te vende sem tu ter conta, cartão e tudo mais aqui, mas essa venda aqui ela vai sair bem mais cara, né? Essa aqui bem mais baratinha. Então aí tu te obriga a ter um relacionamento com o banco. Tá? Isso se chama venda casada, certo? Tranquilo, pessoal? Recusa no atendimento às demandas do consumidor. Então, obviamente, pessoal, uma situação aonde o próprio fornecedor, pessoal, ele não vai atender, né, digamos assim, então não atende, pessoal, né, as
as demandas, né, do consumidor. Então, independentemente do sujeito, pessoal, né, se ele vai comprar pouco, se ele vai comprar muito, se ele vai comprar menos, se ele vai comprar mais, se ele é mais humilde, se ele é mais... Não importa, pessoal. Tá? O fornecedor, a partir do momento em que ele coloca um produto no mercado de consumo, ele tem que fornecer, pessoal, tá? Independentemente da quantia. Tá? Claro, obviamente, pessoal, né, dentro do aspecto de embalagens. Tá? Tomem cuidado quanto a isso. Certo? Envio e entrega de produtos e serviços, pessoal, sem solicitação prévia. Tá? Então, situação aquela de fornecimento, pessoal, de cartões de crédito. Tá? Isso aqui era campeã, tá? Até uns tempos atrás. Se fornecia, pessoal, né? Se mandava cartão de crédito, se mandava, né, amostras e tudo mais, o sujeito, em alguns casos, pessoal, o cartão de crédito já vinha liberado e tudo mais, e inclusive já vinha até com gasto, né? Chegava já com a fatura prontinha, né? Eu cheguei a pegar esse tempo, pessoal, né? Não sei se ainda é prática, hoje eu não recebo mais, né? Mas era uma prática muito comum, pessoal, né? Recebia o cartão, tinha o cartãozinho ali todo bonitinho, maravilha, né? Na outra semana já vinha a fatura com os valores. E aí, detalhe, pessoal, olha só, tá? Qual era o lance, né, dessas faturas de cartão de crédito. O sujeito, primeiro, ele não liberava o cartão, tá? E mesmo assim era encaminhado a fatura. E aí o que acontece, pessoal, né? O sujeito, literalmente, ele pagava aquela fatura, tá? E aí acabava liberando o cartão, tá certo? Vejam vocês, tá? É uma situação, pessoal, realmente aí de prática abusiva, tá? E outro aspecto também, pessoal, né, que além desse aspecto, digamos assim, do envio, né, de produtos sem solicitação prévia, nós temos também o prevalecimento, né, de fraqueza ou ignorância do consumidor. Situações onde o fornecedor, ele obviamente busca se prevalecer, né, dessa, digamos assim, dessa debilidade, né, do consumidor. Execução de serviços sem prévia elaboração do orçamento, né, também é uma prática que até então era muito comum, pessoal, hoje já é um pouco mais, né, a gente vai visualizando que a legislação, pessoal, ela vai educando um pouco, né, o fornecedor nesses aspectos. Repassar informação depreciativa do consumidor. Claro, veja bem, pessoal, que nós não estamos falando de situações envolvendo, por exemplo, os cadastros restritivos de crédito ou até mesmo cadastro positivo. Não é isso. Aqui nós estamos falando de situações aonde o fornecedor ele passa literalmente informações por conta do consumidor ter cobrado no Procon uma posição, uma melhora, enfim, de determinado produto, né? Ou seja, acaba havendo aí uma exposição irregular do consumidor. Lembrando que, obviamente, pessoal, o fornecedor ele tem meios, né? Principalmente hoje em termos de rede social, o fornecedor, desculpa, teria meios de expor um consumidor, tá? O que obviamente não é possível, tá? Colocar no mercado de consumo produtos ou serviços em desacordo com normas técnicas, recusar a venda de bens ou prestação de serviço mediante pronto pagamento, que não é possível, tá? Lembrando muito cuidado nesse aspecto aqui, pessoal, né? Que obviamente esse pronto pagamento nós estamos falando de moeda corrente, né? Então hoje, principalmente, pessoal, né? Enfim, na modernidade, com os meios digamos assim, eletrônicos de pagamento, né? Cartão de débito, cartão de crédito. Obviamente, pessoal, não é possível do fornecedor, por exemplo, preferir o pagamento apenas por cartão de crédito, apenas por cartão de débito. Não pode, né? Em que pese, obviamente, pessoal, a gente sabe a questão de segurança, né? Tem, enfim, algum fornecedor que possa preferir, pessoal, o recebimento apenas por cartão de crédito, cartão de débito, o dinheiro já está devidamente seguro, tá? Mas não é possível, pessoal, né? Ele tem que aceitar também a moeda corrente nacional, tá? Elevar sem justa causa, pessoal, o preço de produtos ou serviços, né? Especialmente agora nesse período de pandemia, pessoal, né? Quando começou a situação do coronavírus aqui no Brasil, a gente visualizou, né, um aumento significativo nas farmácias do álcool gel, de máscaras, né, de luvas. Foi uma, né, digamos assim, uma situação que, obviamente, o pessoal viola, é uma prática abusiva. É o fornecedor se aproveitando de um momento, pessoal, de fragilidade, né, dos consumidores, para então aumentar o preço dos produtos. Tá? Ele não pagou mais por aquele produto, ele não pagou um preço excessivo e agora está tentando vender por um preço mais alto. Tá?
Claro, obviamente, pessoal, depois acabou tendo uma escassez de produto, que aí sim, pessoal, a gente sabe, né? Mercado de consumo, óbvio, né? Capital, mercado, né? De capital, pessoal, ou melhor dizendo, capitalismo, né? O capitalismo é escassez. Quanto mais escasso um determinado produto, pessoal, maior é o seu preço, tá? Chegando aí o álcool gel, pessoal, né? De pequenos, né? Digamos assim, pequenos tubinhos aí, a custar R$ 25, tá? E aí, claro, pessoal, a cadeia de consumo, ela não tem como ser controlada, tá? De maneira abrupta. Então, por exemplo, pessoal, né? Naquele momento onde faltou álcool gel, não tinha álcool gel produzido, né? O que aconteceu, pessoal? O álcool gel subiu, por quê? Porque, obviamente, o produtor, né, acabou aumentando o preço, depois tem o fornecedor, talvez o representante comercial, o distribuidor, enfim, chegando lá na ponta, pessoal, a farmácia. A farmácia, daqui a pouco, ela não tem exatamente culpa, né, pela suba no preço. Né? Daqui a pouco ela está pagando mais por aquele produto, tá certo? Então, muito cuidado quanto a esse aspecto. Mas, claro, tá? Toda a cadeia de consumo, pessoal, toda a cadeia de fornecimento, ela tem responsabilidade sobre esse aspecto. Tá? Tranquilo? Muito bem. E ainda, pessoal, aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal contratualmente estabelecido juntamente com o consumidor. Tá? Então, aqui, obviamente, pessoal, uma situação onde o fornecedor ele tenta literalmente passar a perna, passar a conversa no consumidor. Tá bem? Tranquilo, pessoal? Muito bem. Prosseguindo, quero observar com vocês, né, as regras, então, de proteção contratual no CDC. Essas regras de proteção contratual, pessoal, elas partem, então, do artigo 51 do CDC, que estabelece, pessoal, né, obviamente, a ideia de que o contrato de consumo, pessoal, ele já é um contrato, digamos assim, pessoal, que naturalmente é um contrato de adesão. Tá? Por quê, pessoal? Porque, obviamente, o consumidor ele dificilmente vai discutir as cláusulas contratuais com o fornecedor. Não, pessoal, o consumidor, ele, literalmente, ele acaba apenas consumindo, ele acaba aderindo aos contratos, pessoal, sem qualquer, digamos assim, sem qualquer ressalva ou com pequenas ressalvas. Tá? Muito bem. E para isso, pessoal, nós temos algumas regrinhas aqui que eu preciso observar com vocês. Tá? Essas regras, primeiro, pessoal, elas estabelecem a preservação explícita dos contratos de consumo. Então, o artigo 51, parágrafo 2º, pessoal, do CDC, ele vai estabelecer que a nulidade, pessoal, de uma cláusula contratual abusiva não vai invalidar, pessoal, todo o contrato. Tá? Então, nós temos que tomar cuidado, pessoal, que aquela regra do artigo 51 do CDC, né, que torna nula, pessoal, né, uma cláusula contratual abusiva, ela, obviamente, pessoal, vai se operar apenas quanto às cláusulas abusivas. Tá? Então, não vai haver, pessoal, uma situação, digamos assim, de nulidade de todo o contrato. Tá? Somente, pessoal, daquela cláusula. Beleza? Transparência contratual, artigo 46, pessoal, do CDC. Então, regra que estabelece, pessoal, né, que nenhum contrato, que, obviamente, pessoal, se aplica a uma relação de consumo, vai obrigar o consumidor, pessoal, sem que esse consumidor tenha a oportunidade de tomar conhecimento prévio desse conteúdo. Tá? Então, não posso, pessoal, me obrigar, eu como consumidor, e especialmente hoje, pessoal, né, quando nós temos, então, as atividades realizadas por internet, pessoal, o sistema de consumo, né, pela internet, não tem a possibilidade, pessoal, de eu ser, digamos assim, de eventualmente ser obrigado por conta de um contrato, pessoal, que eu não consegui ler. Tá? Tranquilo? Então, obrigatoriamente, pessoal, eu preciso ter acesso aos termos do contrato, pessoal, para, então, estar obrigado por ele. Tá bem? Interpretação mais favorável ao consumidor. Aspecto, obviamente, pessoal, né, já vindo desde lá do princípio da proteção. Então, o artigo 47, pessoal, do CDC estabelece que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Por quê, pessoal? Porque, obviamente, já se interpreta que o contrato de consumo é um contrato, pessoal, de adesão.
tá? Mas mesmo que eventualmente, pessoal, a gente não tenha um contrato de adesão no mercado de consumo, que é muito raro, que é raríssimo, na verdade, tá? Nós vamos ainda assim, pessoal, verificar a aplicação desta cláusula contratual mais favorável. Desculpa, essa regra, né, de interpretação mais favorável. Tá? Então, essa regrinha, pessoal, né, de interpretação, ela literalmente ela se aplica sempre que nós tivermos uma determinada pessoa considerada como consumidor e outra como fornecedor. Naquele contrato, interpreta-se de forma mais favorável. Tá bem? Aspecto, pessoal, da vinculação pré-contratual. Então, todas as medidas, pessoal, né, que são tomadas antes do contrato, escritos particulares, recibos, propostas, enfim, tudo que é pré-contratual, pessoal, vai, obviamente, comprometer, né, digamos assim, aquele que, obviamente, o pessoal está ofertando, né, está publicizando isso, certo? E aí, claro, pessoal, né, a oferta vincula. Artigo 48 do CDC. Né? Inclusive, já falamos, pessoal, sobre oferta e publicidade, né, no CDC. Tá bem? Tranquilo, pessoal? Muito bem. À frente, tá? Quero observar, então, com vocês, pessoal, né, formas de proteção. Contrato no tocante, pessoal, aos contratos de adesão, nós temos que observar aqui algumas regrinhas estabelecidas pelo artigo 54 do CDC. Tá? Então, no tocante, pessoal, ao contrato de adesão, primeira observação, pessoal, né? São aqueles contratos, obviamente, pessoal, cujas parcelas tenham sido, né, aprovadas por autoridade competente. Então, veja bem, pessoal, essa aqui é a regra que está esculpida lá no artigo 54. Tá? Então, nesse contrato, pessoal, as cláusulas, elas são estabelecidas pela autoridade competente, tá? Ou unilateralmente, pessoal, pelo fornecedor de um produto ou de um serviço, tá? Sem que o consumidor, pessoal, possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. Substancialmente, pessoal, quer dizer substancialmente, ou seja, possa modificar efetivamente o conteúdo do contrato. Tá? E detalhe, pessoal, né? Nessa, digamos assim, modificar substancialmente o contrato, pessoal, literalmente não é escolher outro produto, outro serviço, não. É literalmente, pessoal, mudar as condições estabelecidas, pessoal, para aquele contrato. Tá? Muito bem. Prosseguindo, pessoal, a inserção de cláusula no formulário não desfigura, não vai descaracterizar a natureza de adesão do contrato. Tá? Então, por exemplo, pessoal, a inserção de pequenas cláusulas ou, digamos assim, cláusulas optativas, né, onde o consumidor vai optar por uma ou por outra, né, isso, obviamente, pessoal, se tentou, né, os fornecedores tentaram fazer isso para descaracterizar o contrato de adesão. Tá? Então, se tinha lá, pessoal, né, todas as disposições contratuais, se tinha a opção do empregado, do consumidor, escolher este ou aquele, esta ou aquela cláusula. Obviamente, pessoal, neste caso, nós temos, então, dois contratos de adesão, digamos assim, sendo que o consumidor, pessoal, ele vai simplesmente optar por uma cláusula X e não pela cláusula Y. Mas ele não está, obviamente, pessoal, ele, consumidor, ele não está criando uma cláusula, ele está optando. Então, mesmo assim, pessoal, nós estamos falando de um contrato de adesão. Tá bem? Tranquilo? Admite-se, pessoal, né, obviamente, cláusula resolutória, desde que a alternativa cabendo a escolha, pessoal, ao consumidor. Essa cláusula resolutória, pessoal, é uma cláusula destinada a resolver a resolução, pessoal, do contrato. Tá? Então, literalmente, pessoal, encerramento do contrato. Tá? E aí, obviamente, pessoal, nesse caso, tá? Quando efetivamente existir essa cláusula resolutória, pessoal, dentro do contrato, tá? Obviamente, pessoal, tem que ser dado, digamos assim, né, essa alternativa para o consumidor. Tá? Então, não é possível, pessoal, que a cláusula resolutória seja estabelecida em benefício do fornecedor apenas. Tá? Até pode ser em benefício dos dois, certo? Mas não, pessoal, em benefício apenas do fornecedor. Beleza? O contrato de adesão, pessoal, né? Contrato de adesão escrito, né, serão redigidos, pessoal, em termos claros, com caracteres ostensivos e legíveis. Inclusive, aqui, pessoal, nós temos uma medida
né, no parágrafo 3º do artigo 54, que estabelece até o tamanho da letra. Né? Ou seja, pessoal, tem que ser tamanho em fonte não inferior a 12. Literalmente, pessoal, para facilitar a compreensão. Não tem, digamos assim, pessoal, não tem aí nenhuma hipótese, né, da forma da fonte, né, do modelo da fonte. Pode ser Times, pode ser Arial, não tem problema, mas tem que ser no mínimo 12, pessoal, ou seja, tem que ser fácil, né, de ser lido. Obviamente, pessoal, né, eu particularmente já trabalhei em escritório, pessoal, né, cujo principal objeto de trabalho do contratualista era uma lupa. Tá? Sim, exatamente, pessoal, uma lupa para ficar lendo os contratos. Obviamente, isso ficou para trás, pessoal, no mercado de consumo, né? nos contratos. Por quê? Porque a letra tem que ser uma letra legível, pessoal. Tá? Tranquilo? Então, parágrafo 3º do artigo 54. As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas em destaque. Então, tem aquela cláusula, pessoal, que está, digamos assim, trazendo uma situação de limitação, ela tem que ser destacada, pessoal. Né? Além de ser de fácil leitura, pessoal, ela precisa estar em destaque, precisa ser colocado ali em negrito, precisa colocar, pessoal, um sublinhado, literalmente, pessoal, para que o consumidor consiga ler, pessoal, né, adequadamente. Certo? Tranquilo? Muito bem. À frente, pessoal, quero observar com vocês algumas regrinhas aqui quanto às compras, né, fora do estabelecimento, pessoal, né, também forma de proteção, que tem, obviamente, pessoal, como regra aqui, né, a proteção por conta, pessoal, de compras realizadas à distância. Tá? Ou seja, pessoal, aqui, na verdade, o consumidor ele compra através de catálogo, ele compra, pessoal, através do telefone, ele vai comprar, pessoal, através, digamos assim, de uma correspondência, ou também, pessoal, através de meio eletrônico, que é muito comum nos dias atuais. Tá? E aí, pessoal, engana-se aqueles que defendem que, não, mas a compra por meio eletrônico, Matheus, né, por e-mail, por sites, ela é uma compra, né, digamos assim, mais fidedigna. Né? O consumidor consegue visualizar aquilo que ele está comprando. Não, não é bem assim, pessoal. Nós sabemos que não é muito raro, né, visualizar o consumidor, pessoal, que tem problema com o tamanho do que ele comprou, né, lá digamos assim, lá na loja, né, lá na loja eletrônica, né, no site de compras, agora me fugiu o termo. Mas enfim, lá na loja eletrônica, pessoal, ele encontra um produto, digamos assim, com uma expectativa, pessoal, né, com fundo branco que faz parecer aquele produto grande, né, aquele produto, pessoal, que vai satisfazer as necessidades, né, e aí, obviamente, o consumidor vai lá e adquire, pessoal. Né? E ele nem, obviamente, pessoal, o consumidor não, enfim, ele não sabe lá quantos centímetros, né? Por mais que tenha as medidas ali, ele não sabe exatamente, pessoal, né? Quantificar isso. Ninguém tem uma trena em casa para ir quantificando, né? O quanto que vai dar a medida do produto. E aí, obviamente, pessoal, quando chega o produto não é exatamente aquele tamanho, né? Que o consumidor esperava. Não é aquele modelo, talvez não é aquela cor, né, que ele esperava. Então, obviamente, pessoal, as compras realizadas fora do estabelecimento, do estabelecimento físico, elas poderão, pessoal, ser objeto, então, de desistência. Tá? Então, veja bem, pessoal, o consumidor ele pode desistir do contrato, pessoal, né, no prazo de 7 dias, a contar da sua assinatura ou do ato do recebimento do produto e do serviço. Tá? Então, assinou, pessoal, comprou, adquiriu, contratou, tá? Tem, fora do estabelecimento, tem 7 dias, pessoal, para a desistência. Tá? Importante observar, pessoal, que essa regra não se aplica para a hipótese de aquisição no estabelecimento. Tá? Então, fui lá na Vivo Fibra, pessoal, né? Lá na Vivo, para fazer uma aquisição de uma internet banda larga. Cheguei lá, pessoal, né? Ouvi as opções e tudo mais, fiz a aquisição. Cheguei em casa, me arrependi. Posso voltar lá e desistir? Não, pessoal. A empresa até, obviamente, pode aceitar a desistência, pessoal, por cordialidade, né, por
enfim, por uma questão de bom atendimento, mas, via de regra, pessoal, não é o caso. Não existe imposição legal para o fornecedor, pessoal, que vende no seu estabelecimento, aceitar qualquer hipótese de desistência. Tá? A legislação, pessoal, impõe o prazo de 7 dias, né? Determina o prazo, pessoal, apenas para quem adquire fora do estabelecimento. Beleza? Tranquilo, pessoal? Muito bem. Sempre que a contratação de fornecimento de produto e serviço ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Certo? Tranquilo, pessoal? Muito bem. Outro aspecto que eu gostaria de observar aqui, pessoal, tá? É sobre a questão dos fundamentos, tá? Então é importante de anotar aí, pessoal, fazer a anotação, né? Qual é o fundamento, pessoal, né, desse aspecto, né, digamos assim, dessa proteção, pessoal, né, dessa possibilidade de desistência da compra que foi realizada, pessoal, fora do estabelecimento? Nesse caso, pessoal, nós temos que visualizar que, primeiro, tá, comprar fora do estabelecimento, geralmente, pessoal, se compra por impulso. Tá? Então, a compra, pessoal, na internet, a compra através de catálogo, telefones, enfim, é uma compra que, por vezes, se faz por impulso. Tá? Então, e aí lembro eu, pessoal, né, de uma tia já com uma certa, digamos assim, pessoal, uma certa idade, que literalmente, pessoal, se vendo, não coagida, mas se vendo, digamos assim, pessoal, né, quase que pressionada por um vendedor, esses vendedores, pessoal, de colchão, acabou adquirindo um colchão de quase 10 mil reais. Isso, pessoal, há mais ou menos quase uns 8 anos atrás. Ou seja, o pessoal estava pagando quase o preço de um carro popular seminovo por um colchão. Espera aí, só um minutinho. O colchão é maravilhoso? Tá, óbvio, pessoal, tem colchões aí que são realmente maravilhosos. Até pode ser que o preço valeria a pena. Mas, obviamente, o pessoal sabe, tia chega para mim no outro dia e diz assim, tá, Matheus, eu comprei esse colchão aqui, mas eu tô achando que eu paguei meio caro por ele. Eu disse, não, eu vou concordar com a senhora pagou meio caro. Né? Nós conseguimos colchões mais baratos no mercado. E aí, obviamente, pessoal, posso desistir? Pode. Tá? Por quê? Porque, obviamente, a aquisição, pessoal, foi feita a domicílio. Tá? Literalmente, pessoal, né? Foi o vendedor lá em domicílio, não mostrou colchão, né? Só mostrou fotos e tudo mais, pessoal, um catálogo, e fez a aquisição, certo? Fez a venda. Bem? Tranquilo? Muito bem, pessoal, esse é o impulso. E também, por fim, pessoal, nós temos alguns fundamentos, né, que dizem respeito à ideia, pessoal, de contato com o produto. Tá? É aquilo que nós falamos, que eu falei anteriormente. Tá? Chegou o produto e o sujeito, não, mas não era esse produto que eu queria. Tá? Então, obviamente, pessoal, né, a desistência se dá por conta da possibilidade de testar o produto pessoalmente, né, de esclarecer dúvidas, digamos assim, pessoal, né, daquele produto, comparar com outros modelos. Tá? Então, tudo isso, pessoal, acaba afetando, então, o poder de decisão do consumidor. Tá bem? Muito bem, pessoal. Prosseguindo, quero observar, então, a questão referente, pessoal, aos contratos de outorga de crédito. Tá? Então, além da proteção, pessoal, né, com relação a contratos fora do estabelecimento, também nós temos proteção quanto a contratos de outorga de crédito. Que no artigo 52, pessoal, do CDC, nós vamos encontrar nos seus incisos, pessoal, determinadas situações que estabelecem uma ideia de proteção, estabelecem determinadas medidas, né, para proteger. Primeiro, pessoal, o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional. Tá? Então, não é possível, pessoal, que no Brasil se faça como, por exemplo, no Uruguai, tá? Para quem eventualmente, pessoal, já deu uma voltinha ali em Rivera, tá? Deve saber, pessoal, né? Deve ter visualizado em algum momento que muitos dos preços nas lojas, tá? Digamos assim, pessoal, do Uruguai, são estabelecidas em dólar. Tá? Aqui no Brasil não é possível, obviamente. Tá? Então, especialmente, pessoal, se nós estivermos envolvendo aqui uma outorga de crédito e financiamento. E detalhe, pessoal, né? Esse financiamento ele precisa ser estabelecido em moeda corrente nacional. Tá? Eu não posso, pessoal, assinar um contrato em dólar. Tá? Por quê? Variação cambial.
Imagina, pessoal, o sujeito assinou um contrato quando o dólar estava R$ 3, tá? E agora o dólar está quase 6 pila, tá? Dobrou o preço do contrato, tá? Dobrou o preço do produto, certo? Dobrou o preço do serviço, tranquilinho. Montante de juros e moras, dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros. Ou seja, pessoal, eu preciso saber quanto que efetivamente eu estarei pagando de juros naquele contrato. Tá? Acréscimos legais previstos, taxas, enfim, todos os acréscimos, todos os penduricalhos que eventualmente a instituição de crédito ou o lojista, digamos assim, o fornecedor está colocando o pessoal naquele contrato. Número e periodicidade das prestações e a soma total a pagar, pessoal, com e sem financiamento. Tá bem? Então, medidas, pessoal, que obviamente serão pontuais aí, digamos assim, para a proteção do contrato contrato de outorga de crédito ou financiamento. Prosseguindo, pessoal, quero observar aqui os contratos de compra e venda parcelados no CDC, artigo 53 do CDC, pessoal, que estabelece, então, considerando-se nula, pessoal, de pleno direito, as cláusulas que estabelecem perda total das prestações pagas em benefício do credor em razão do inadimplemento ou se eventualmente o consumidor pleitear a resolução do contrato ou a retomada do produto alienado. Pessoal, isso é muito comum nos contratos, pessoal, especialmente nos contratos de compra e venda de imóvel. Tá? E situações que envolvem a alienação fiduciária. Tá? O artigo 53, pessoal, ele se volta justamente para este aspecto. Tá? Então, especialmente com veículos, tá? Imóveis e veículos. Se eventualmente, pessoal, o sujeito, o consumidor, pessoal, foi lá, adquiriu um imóvel, adquiriu um veículo, certo? E num dado momento, pessoal, não conseguiu mais pagar. Tá? O que vai acontecer, pessoal? O bem é que vai garantir efetivamente a dívida. Isso quer dizer, pessoal, eu adquiri um imóvel através do sistema de alienação fiduciária. Esse bem, pessoal, ele está no patrimônio, desculpa, esse bem ele está no patrimônio da instituição financeira. Tá? Ele é da instituição financeira, ele só vai ser meu, efetivamente, pessoal, quando eu terminar de pagar. Tá? Então, o que acontece nesse caso? Literalmente, pessoal, eu cheguei num dado momento do meu contrato, não consegui mais pagar. O que vai acontecer, pessoal? Vai simplesmente, obviamente, pessoal, nós teremos, então, a ruptura daquele contrato. A instituição financeira, pessoal, ela vai retomar o bem, tá? E vai me devolver, pessoal, o que eu paguei. Tá? Claro, obviamente, pessoal, com taxas, enfim, valores que, enfim, eu vou ter que arcar com algumas obrigações, digamos assim, da resolução do contrato, pessoal, e da retomada do produto alienado. Mas no restante, pessoal, eu tenho que receber de volta esses valores. Por quê? Porque, afinal de contas, pessoal, eu estava pagando por um bem para aquisição de um determinado bem que agora eu não vou ter mais. Tá? Então, de forma nenhuma, pessoal, é possível a apropriação, quase que indébita, a apropriação, pessoal, de valores aí do contrato. Bem? Tranquilo? Muito bem. Prosseguindo, pessoal, além dessa regra dos contratos de compra e venda parcelada, também tem uma questãozinha aqui com relação aos consórcios no CDC. Tá? Que aí, literalmente, pessoal, no tocante aos consórcios, também, obviamente, o sujeito não perde, pessoal, o que ele pagou para o consórcio. Entretanto, pessoal, existe uma situação um tanto quanto polêmica aqui no tocante aos consórcios, que, literalmente, pessoal, quem assinou um consórcio e desistiu da metade do caminho, ele só terá direito, pessoal, a receber os valores que ele entregou quando efetivamente, pessoal, houver a rescisão, quando houver rescisão, não, desculpa, o encerramento do grupo. Quando houver encerramento do grupo, aí sim, pessoal, ele pode, digamos assim, pessoal, ele vai ter a possibilidade de receber esses valores de volta. Tranquilo? Muito bem. Ainda sobre os contratos de consórcio, limitação, pessoal, da taxa de administração, dos contratos de consórcio.
que nós temos aí, pessoal, né, no máximo 10%, é o posicionamento do STJ, pessoal, né, estabelecido, né, obviamente no limite aí de 10%. Inclusive, obviamente, pessoal, né, previsão expressa do artigo 42 do CDC. Tá? Ônus da administração, pessoal, no tocante, né, da administradora do consórcio, pessoal, para comprovar vantagem aferida pelo consumidor ou os prejuízos que o grupo teria com a devolução das parcelas. Então, quando eventualmente, pessoal, né, houver, e aí nós temos no final, pessoal, do parágrafo 2º do artigo 53, tem a disposição de que literalmente o desistente, pessoal, ele deverá arcar com os prejuízos, né, que ele causar ao grupo. Só que esse ônus, pessoal, é da administradora. Tá? Ela que tem que dizer, olha, os prejuízos foram esses e aqueles. Tá? Então, isso precisa ser devidamente, né, precisa ser devidamente devolvido para o grupo, tá certo? E, por fim, pessoal, o prazo para restituição do valor pago dos contratos de consórcio, como eu falei anteriormente, pessoal, né, o desistente somente tem direito a receber as parcelas ao término do consórcio. Por isso que, geralmente, pessoal, as instituições financeiras que vendem consórcio, elas oferecem a possibilidade de repasse desse consórcio para uma terceira pessoa. Tá? Então, tem lá um consórcio, pessoal, estou pagando, não vou conseguir mais pagar, desisti, estou desistindo do pagamento, cessei o pagamento. O que vai acontecer, pessoal? Eu posso repassar esse financiamento, pessoal, para um terceiro, eu posso vender o meu consórcio para um terceiro, tá? Que aí, obviamente, vai assumir, então, e vai continuar efetuando o pagamento, certo? Se não, pessoal, eu tenho que esperar lá o encerramento, né, do grupo, pessoal, o encerramento do prazo, para então receber os valores de volta. Tá bem? Tranquilo? Muito bem. E para finalizar, pessoal, quero observar aqui com vocês a questão referente às cláusulas abusivas no CDC. No tocante às cláusulas abusivas, nós temos então regra do próprio artigo 51, pessoal, aonde nós vamos encontrar então, pessoal, cláusulas abusivas que são um sinônimo, pessoal, daquelas cláusulas, segundo Nelson Neri Júnior, são sinônimos, pessoal, daquelas cláusulas opressoras, cláusulas vexatórias, cláusulas onerosas ou excessivamente onerosas, pessoal, para o consumidor. Tá? São cláusulas, literalmente, pessoal, que acabam expressando a ideia de que o fornecedor, pessoal, ele está em uma posição de vantagem para com o consumidor. Tá? No tocante, pessoal, ao aspecto da nulidade, o artigo 51 do CDC, pessoal, ele estabelece a nulidade absoluta, dessas cláusulas abusivas. E aí, pessoal, eu quero observar aqui com vocês como que vai ser a abordagem no tocante, pessoal, à análise da abusividade. A análise será subjetiva ou objetiva? Nós temos duas teorias, pessoal. A teoria que é aplicada hoje pelo STJ, pessoal, é no sentido de analisar objetivamente a existência de abusividade. Tá? Então, havendo, pessoal, uma cláusula abusiva, objetivamente essa cláusula vai ser nula. Tá? Obviamente, pessoal, de forma nula absoluta, não tem como corrigi-la. Tá? Importante observar, pessoal, tá, mas Matheus, como que seria a análise subjetiva? Análise subjetiva, pessoal, seria perquirir a intenção do fornecedor. Por isso, subjetivo, análise de forma subjetiva. Não, pessoal. O STJ determina que a análise seja objetiva. Cláusula é abusiva, ponto, está invalidada, está nula. Deve ser anulada. Tá bem? Tranquilo? Muito bem. E quanto, pessoal, ao aspecto das nulidades, nós temos então aqui no artigo 51, nós temos um rol, pessoal, exemplificativo. Também, pessoal, é exemplificativo, não é um rol taxativo, como nós já observamos lá no artigo 39, com relação, pessoal, às práticas abusivas. Aqui também nós vamos encontrar, pessoal, um rol exemplificativo. Então, primeiro, pessoal, rapidamente observando aqui eu, claro, observei, pessoal, algumas, não todas, certo?
Então, primeiro, pessoal, né, cláusulas que impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor. Obviamente, pessoal, que não é possível, tá? Por quê? Primeiro, porque obviamente essa matéria, pessoal, é regulamentada pelo próprio CDC. Então, não é possível, pessoal, que exista uma disposição contra a lege. Tá? Seria o mesmo, pessoal, que um contrato civil, pessoal, estabelecer ou versar contra o artigo 186 e 927 do Código Civil. Não pode. Tá? A mesma coisa que um casamento, pessoal, ser realizado em âmbito privado. Não pode. Tá? Tranquilo? Subtrair ao consumidor, pessoal, a opção de reembolso da quantia já paga. Também, pessoal, não é possível. Então, os contratos, obviamente, se o sujeito, pessoal, desistiu da compra ou se no contrato existe a possibilidade da desistência da compra, obviamente, pessoal, deve haver, então, a devolução de valores. Tá? Transfiram responsabilidade a terceiros. Obviamente, pessoal, o fornecedor tem que assumir a responsabilidade segundo as regras do CDC. Tá? Então, as regras que estão lá previstas, pessoal, no artigo 12 e seguintes, até o artigo 18, tá? Que estabelecem, então, pessoal, a responsabilidade do fornecedor. Estabeleçam a inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor. Já visualizamos, pessoal, que o artigo 6, inciso 8, pessoal, tá? Artigo 6º, inciso 8, do CDC, pessoal, estabelece bem ao contrário, estabelece a inversão do ônus da prova em benefício do consumidor. Tá? E o artigo 103 do CDC também estabelece, pessoal, essa mesma regra. Então, lógico, pessoal, que uma cláusula nesse caso seria nula. Tá? Determinem a utilização compulsória, pessoal, né, da arbitragem. Também não é possível, porque contrato de adesão. Tá? Deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato. Também não é possível, pessoal, né? Então, já falamos lá na prática abusiva, falamos do contrato resolutivo, da cláusula resolutiva, tá? Que não é possível. Permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral. Tá? Peraí, só um minutinho, né, pessoal? E o fornecedor vai aumentando o preço até que o consumidor fique inadimplente? Obviamente que não é possível. Tá? Também, pessoal, só observar aqui. Aqui eu acho que acabou repetindo só a da responsabilidade aqui. Só um minutinho, voltando aqui. Eu acho que ficou... Essa aqui é a mesma, está repetida. Tá? Então, vou passar um xizinho aqui em cima. Aqui, pessoal, né? Autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente sem que igual direito seja conferido ao consumidor. Essas cláusulas aqui, pessoal, né? Essas 4 cláusulas que eu coloquei aqui, que eu citei, são as chamadas cláusulas de potestativas, né? Que acabam literalmente, pessoal, criando uma vantagem bem extremada para o fornecedor. Então, autorizar o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, autorizar o fornecedor a modificar unilateralmente o contrato, que também, pessoal, não é possível, estejam em desacordo com o sistema de proteção do consumidor, certo? E que possibilitem, pessoal, a renúncia do direito de indenização por benfeitorias necessárias. Tá? Então, situações que, obviamente, pessoal, acabam criando, né, uma ampla vantagem para o fornecedor e que, obviamente, pessoal, é abusivo. Tá? Sem, digamos assim, a disposição contratual, digamos assim, né, o consumidor, pessoal, não aceitaria essas cláusulas. Ou melhor dizendo, sem a disposição, sem o desequilíbrio, né, da relação de consumo, o consumidor não aceitaria essas cláusulas. Tá bem? Muito bem, pessoal. Então, fechamos por aqui quanto ao as regras, então, as regras aí, pessoal, de tem um apito aqui. As regras, então, pessoal, quanto ao consumo, né, e especialmente quanto à proteção contra a abusividade. Tá bem?